Muito obrigado por me darem esta oportunidade de poder falar um bocadinho sobre aquilo que é o nosso projeto, sobre aquilo que é o nosso agrupamento. Pronto, em relação à pergunta, dir-lhe-ei que foi um desafio e é curioso porque eu sou diretor há 2 anos e meio, praticamente nasci com a pandemia enquanto diretor e foi um desafio muito aliciante em todos os sentidos. Muito cansativo, eu e a minha equipa da direção permanecemos na escola praticamente das 9h30 até às 9h30 da noite. Por isso é praticamente metade do nosso dia passado aqui e a resolver questões. Em relação à pandemia em si, é importante realçar que nas nossas 5 escolas tivemos sempre um apoio muito direto daquilo que são as associações de pais e aquilo que são os pais. Só para dar uma ideia, quando no princípio fizemos, e penso que fomos das primeiras escolas do país a fazer isso, a nossa primeira preocupação quando entramos em pandemia foi criar condições para que os alunos pudessem aceder às aulas online. Fizemos um levantamento, tínhamos dos 2.700 alunos, tínhamos cerca de 180 que não tinham material informático. Falámos com as associações de pais, elas desenvolveram um projeto de angariação de fundos que foi uma coisa fantástica. Fizeram uma petição online que em 10 dias conseguiu juntar mais de 13.000 euros e assim comprámos equipamentos informáticos, mais de 100 tablets para os alunos. Fizemos também uma campanha de recolha de material informático para estes alunos, que não computadores e tal que as pessoas ofereceram, e juntámos mais de 50 computadores. Conseguimos cobrir todas as necessidades que tínhamos. Todos os nossos alunos que quiseram assistiram às aulas online. Aqueles que não assistiram não foi nunca por falta de equipamento, foi por outras razões, que não essas. É claro que tínhamos a noção de que havia aqui um grande desequilíbrio em alguns casos, em alguns alunos que uns facilmente acediam às aulas Zoom e que tinham o apoio da família em casa, outros que nem por isso tinham dificuldade em aceder, tinham por isso mais dificuldades também em ambiente familiar, em poder estar tranquilamente a assistir à aula, e por isso criámos mais algumas situações. Falta de net, a net era um problema, e então com o apoio da Câmara Municipal de Loures, que nos forneceu hotspots para distribuirmos por todos estes alunos e por todos os professores também, porque muitos deles também estavam nessas situações, e conseguimos ter a net suficiente para todos estarem online. Aqueles que fomos detectando, e isso foi pedido aos professores e aos diretores de turma, que detectassem aqueles casos mais complexos de alunos que não estavam a aceder, fomos procurar entender as verdadeiras razões porque não estavam a aceder, se tinham equipamento, se tinham net, e então esses alunos vieram para a escola presencialmente. Criámos equipas de docentes que acompanhavam esses alunos, que os acompanhavam a acompanhar as aulas aqui da escola, e esses alunos permaneceram, e isso foram cerca de 30 alunos que permaneceram na escola e foram acompanhados, vinham todos os dias à escola e acediam às suas aulas, às aulas da sua turma via Zoom, e estavam aí. Pronto. Outra das coisas que fizemos imediatamente foi ser escola de acolhimento, juntámos isso também, por isso para os filhos dos trabalhadores da primeira linha, nós abrimos a escola para que os alunos ficassem cá, enfermeiros, médicos, acolhemos os seus filhos.
Fizemos também a distribuição de almoços sempre com a Câmara, recebemos almoços, aquelas famílias, os alunos puderam vir pescar, as famílias puderam vir pescar as suas refeições, aqueles que normalmente vinham almoçar aqui à escola, passaram a levar um takeaway aqui da escola, que era entregue, e isso muito agradecemos o apoio nessa tarefa da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia, que ela própria, os serviços da Junta, chegaram a transportar, faziam regularmente esse transporte de refeições ao domicílio àqueles familiares que não se podiam ausentar de casa, ou por ter alunos, ou por ter crianças mais pequenas em casa, e pronto, esta foi basicamente a gestão que fizemos. Procurámos dar uma cobertura, e isso foi, estabelecemos esse conjunto de regras, que era nomeadamente no primeiro ciclo, no pré-escolar, assim dizer, os professores teriam que fazer 3 sessões semanais de uma hora para acompanhamento dos alunos, via Zoom. No primeiro ciclo teria que ser 1h30 diária para acompanhamento desses alunos. No segundo ciclo, 50% da carga horária presencial, por isso, e no terceiro ciclo e secundário, no mínimo 70% da carga horária. Por isso, isto tudo em Zoom, tudo online. Penso que demos uma excelente resposta. Aliás, o feedback que temos dos pais foi um ótimo feedback, e penso que dentro do panorama conseguimos dar uma resposta muito eficaz. Bom, antes de mais, e é algo que nós não controlamos, o resultado académico dos alunos está diretamente relacionado com o envolvimento das suas famílias, dos seus pais, no seu percurso académico. Pronto, isto é a primeira razão. O nosso extrato social aqui é um extrato médio-alto, por isso, e que difere muito das características muito das escolas do concelho. Por isso, esta é para mim a primeira razão. Essa é também a razão porque nós, no nosso projeto educativo, procuramos muito o envolvimento dos pais e dos encarregados de educação, das associações de pais, por isso temos uma proximidade muito grande e não temos medo de trazer os pais à escola. É claro que isso por vezes traz alguns constrangimentos, alguns excessos, mas isso é o preço que temos que pagar por isso. Por isso, esse é o primeiro motivo, é ter os pais próximos das escolas. Depois, o nosso projeto educativo visa também, assenta também em projetos. Neste momento estou a ter uma discussão complicada a nível de primeiro ciclo, porque os nossos professores de primeiro ciclo dizem-me que não têm tempo para ensinar português e matemática pela quantidade de projetos em que estão envolvidos. Posso dar aqui algumas ideias. Temos o projeto com o Conservatório de Artes de Loures da percussão corporal. Temos um projeto de educação física. Todos os nossos alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo têm uma aula de 1 hora semanal de educação física. Temos o projeto também da Escola de Piratas, nós coordenamos um centro náutico do desporto escolar, que funciona na Doca dos Olivais, ali no Oceanário, e que é um projeto fantástico, em que nós levamos quase 5.000 miúdos por ano a praticar vela e canoagem ali. Pronto, de todas as escolas do país, já recebemos inclusivamente escolas dos Açores, da Madeira, e por isso é um projeto desafiante. E agora começamos com a Câmara Municipal um novo projeto, que é a Escola de Piratas, em que todos os alunos do 4º ano vão experimentar 2 sessões de canoagem lá ao Centro Náutico. A Câmara Municipal dá o transporte e todos os alunos de todas as escolas do Concelho de Loures dos 4º anos vão realizar essa atividade. Temos outros projetos também, como seja a linguagem gestual. É um projeto que eu há 20 anos atrás propus à direção do agrupamento, por algumas razões acabou por não avançar, e agora é com muito orgulho que digo,
gostaria, era um sonho que eu tinha, era de termos todos os professores, todos os docentes, não docentes e todos os alunos a dominar a linguagem gestual e por isso trabalharmos cada vez mais para a integração de outros alunos. Neste momento não temos, mas nós não sabemos o que é que nos reserva ao futuro e é uma ferramenta que fica para a vida, para qualquer um de nós e por isso é fundamental. Neste âmbito temos também um projeto de ciências no primeiro ciclo, etc, etc, etc. Temos tantos projetos que os professores se queixam que não têm tempo para ensinar matemática e português. Pronto. São as contingências, temos que ir arrumando as coisas, mas eu acredito no ensino assente em projetos, assente em dinâmicas, na criatividade dos nossos alunos, dos nossos professores e por isso incentivo todos a apresentarem projetos, a fazerem, a sugerirem, a darem ideias e temos, felizmente temos tido uma grande adesão, um grande apoio por todos e mesmo sabendo nós que era muito mais fácil nós cingirmos ao trabalho da sala de aula, o que é verdade é que muito mais do que eu esperava, os nossos professores têm sugerido projetos e temos avançado também nesse sentido. Eu penso que o Ministério vem dando alguns sinais de abertura nesse aspecto. Eu acho que a educação e o sistema educativo nacional é uma máquina muito pesada e é muito difícil nós conseguirmos movimentar alguma coisa e mexer alguma coisa. É difícil a adesão, é difícil depois as pessoas habituarem-se à nova forma de funcionar. Sem dúvidas que penso que alguma coisa vai sendo feita e vão havendo aqui alguns sinais de abertura, agora com o empenho do Ministério da Educação na adesão à semestralidade, que eu acho que é fantástico. Nós não podemos viver centrados na avaliação e o sistema dos 3 períodos é, sem dúvidas, promotor dessa preocupação. Nós avaliamos o tempo todo, estamos sempre a avaliar, estamos sempre... A avaliação por si não é má, mas tem que ser essencialmente uma formação formativa e uma avaliação formativa e é o que não acontece. Por isso os professores vivem o período, ao longo do período, com a obsessão de ter que dar uma nota no final do período. E então fazem um teste a meio, por isso estão 1 mês e meio a trabalhar para um teste e depois fazem o teste, estão outro mês e meio a trabalhar para o teste seguinte. E isto repete-se durante 3 períodos ao longo do ano. Pronto. Não é a solução, não é isso. Nós queremos um ensino que seja centrado nos alunos e não na avaliação, que é o que está a acontecer. No fundo, estamos a reverter aquilo que deve ser o princípio. Por isso acho que é um passo importante a questão da semestralidade e abre aqui um período mais longo em que eu posso desenvolver todo outro tipo de atividades, posso ter a preocupação de centrar a avaliação sim, mas uma avaliação formativa, dar continuamente feedbacks, ter tempo para apurar as questões que não estão bem resolvidas nos nossos alunos e não estar única e exclusivamente centrado na avaliação. Penso que esse é um dos grandes segredos. Eu acredito, sem dúvidas, como já disse antes, numa escola de projetos e por isso nas dinâmicas nós temos e a Portela é um bom espaço para isso. A Portela, no fundo, é uma pequena aldeia ou uma grande aldeia em que todos se conhecem, em que temos o centro comercial ali, que é o polo de toda a gente. Eu, às vezes, quando tenho pressa, prefiro não passar no centro comercial, não ir tomar o café ao centro comercial, porque sei que aparece sempre alguém, um pai, uma mãe, um professor, um aluno e tal, e que me vêm questionar sobre algumas coisas. Eu por natureza sou um falador, por isso falo e gosto de falar, e por isso mesmo, mas é uma pequena aldeia e facilmente se consegue comunicar com toda a gente. Esse era um dos aspectos mais apontados ao agrupamento, que era a dificuldade de comunicação. Nós implementámos diversas medidas para conseguirmos
fazer chegar a mensagem, quer a professores, quer a pessoal não docente, quer aos alunos, aos pais, e temos tido grande sucesso nesse aspecto e parece-me que temos funcionado muito bem, mesmo durante o período de pandemia, em que um dos meus lemas, porque nos primeiros meses foi o caos, em que nós recebíamos diariamente chamadas a dizer: eu sei que há um caso positivo, não sei aonde, e vocês não fazem nada e tal. Pronto, e conseguimos desmistificar isso. Eu passei a fazer semanalmente, às vezes até com 3 ou 4 dias de diferença, uma informação para a comunidade educativa, para os pais, para os alunos, em que assumi claramente que nunca iríamos esconder qualquer caso de Covid nas escolas e que tentaríamos sempre reagir o mais rápido possível. Isso foi feito e nesse aspecto, com muito sucesso, porque as pessoas confiam agora em nós plenamente e sabem que quando nós apresentamos ao fim da semana os casos da semana e aquilo que aconteceu, penso que há uma tranquilidade muito grande nas pessoas e isso é bom. Mas como estava-me a perguntar sobre aquilo que eu acho que deveria ser uma escola, sem dúvida, a escola tem que ser centrada nos alunos, sem dúvida, não centrada na avaliação. O crescimento dos nossos alunos faz-se através de projetos, não se faz continuamente sentados em sala de aula. Não quer dizer que a sala de aula não seja importante e que não haja momentos em que eles devam estar sentados na sala de aula, mas esse não pode ser a regra. Um desafio que eu lancei aos nossos professores foi que viessem para a rua dar aulas. Quando eu entrei, lembro-me, fui a uma reunião do departamento do primeiro ciclo e em que eu lhes disse: eu preciso de vocês para darem o exemplo ao agrupamento do que é vir para a rua dar aulas e ocupar espaços ao pé de uma pequena árvore, ocupar espaços debaixo de um telheiro e fazemos disso aí o espaço da aula. E eles eram mais de 30 e ficou tudo assim um pouco a olhar para mim e pensar: bem, esse gajo não bate bem. Mas pronto, aceitaram, foram pensar na questão. Nós neste momento conseguimos aqui, e aí pela intervenção dos alunos, de um projeto feito para o orçamento participativo, foi o projeto que o ano passado ganhou o orçamento participativo, feito pelos alunos, em que aqui para a escola secundária vamos criar, a ideia inicial e o projeto que venceu era criar uma zona, um espaço para que fosse um espaço apelativo para poder ter aulas ao ar livre, etc. Entretanto, e já depois de ter vencido o projeto, este projeto ter vencido o orçamento participativo, os próprios alunos, com a ajuda de um ou outro professor, foram à junta, dirigiram-se à junta e neste momento está a ser iniciada a construção de um anfiteatro ao ar livre. Vai ser uma coisa fantástica aqui, porque vai exatamente de encontro àquele meu pedido, que criássemos espaços nas escolas para podermos ter aulas ao ar livre e sempre que o professor quisesse, sempre que o tempo o permitisse, poder sair da sala de aula e poder vir para ocupar esses espaços. Pronto, e este claramente é mais um passo grande em frente. É. Sim, embora não conheça, confesso, não conheço profundamente alguns temas que gostaria de conhecer. Penso que o modelo francês é para mim daqueles que mais faz sentido, que mais é apelativo, e penso que nós vamos vivendo no nosso país, vamos lentamente, mas vamos bebendo muito do modelo francês. Acho que, embora o sistema francês tenha sofrido alguns reveses nos últimos anos, nomeadamente aquilo que é a prática desportiva, que eu, como sendo professor de educação física, me alicia muito e tenho sempre na perspectiva uma forte componente desportiva nas escolas, uma prática desportiva regular e que hoje mais do que nunca se justifica no nosso país com o aumento da obesidade
entre os nossos alunos e que infelizmente a pandemia veio ainda mais acentuar. Nós somos na Europa dos países com um índice superior, maior de obesidade juvenil e por isso é mais um dos motivos. O modelo francês, sem dúvidas, assentava muito na prática desportiva, mas que, pronto, nomeadamente, porque estava mais próximo das questões das náuticas, tem sofrido em França alguns recuos, isso é. Mas, sem dúvidas, o modelo francês, para mim, o mais interessante. É. Perfeitamente. Quando nas escolas surgiram aqui há uns anos, e isso foi falado aqui no nosso agrupamento, eu ainda era um jovem, eu fui frontalmente contra. Na altura, fui frontalmente contra. Nós, queiramos quer não queiramos, o nosso sistema educativo não promove a equidade, por isso há aqui grandes decalagem de alguns alunos e por isso estar a criar um quadro de excelência era algo que não me fazia sentido. Mas por outro lado, se calhar eu sou muito mais adepto do quadro de valor, confesso. Mas eles existem os dois e somos impostos pelo próprio Ministério da Educação, por isso há que avançar e há que cumprir. De qualquer forma, os quadros de valor são para mim a grande referência. Quanto à questão da competitividade, é tremendo. É tremendo, então no secundário é algo muito preocupante. Nós temos muitos alunos, e isso a pandemia também contribuiu, mas temos muitos alunos com problemas no âmbito provocados pelo stress, provocados por todas essas as questões competitivas. E nós criamos aqui uma geração, estas gerações acabam por ser gerações muito complicadas no aspecto da própria relação humana. Nós temos o nosso agrupamento, mas penso que agora há também uma viragem na escola nesse sentido de promover a cidadania, de promover os valores. Sem dúvida é uma necessidade que temos, mas se calhar vimos tarde. E se calhar não é só isso que basta, não é? Nós conseguimos e temos um movimento, nós temos neste momento uma coisa que são a decorrer, que já começou a decorrer, que vai decorrer até ao Natal, que é um dos projetos de cidadania, que é a Escola Mais Humana, e que tem a ver, neste momento, tem um projeto específico para os cabazes de Natal, para aquelas famílias do agrupamento e da Portela mais necessitadas. O ano passado nós tínhamos o objetivo de fazermos cerca de 250 cabazes de Natal para essas pessoas que estavam identificadas dentro do agrupamento com maiores necessidades e o que é fantástico é que com recolha de alimentos nos supermercados, nas escolas, etc., nós conseguimos fazer qualquer coisa como quase 400 cabazes para distribuir. Isso, depois entramos em contacto com a Junta de Freguesia, já não tínhamos mais por onde distribuir os cabazes o ano passado e a Junta depois levou para os mais idosos, para os centros de dia, para eles poderem também ter um Natal mais feliz. Estes projetos são projetos de um valor incalculável, não é? E que tentamos contrariar exatamente isso que é a competitividade que existe em termos de avaliativos, em termos de notas, etc. Pronto. Mas ela existe e é algo que temos que lidar e que temos que procurar ajudar os alunos, tentar aliviar esse stress e pronto. Mas, sem dúvidas, é um problema que nós temos que olhar de outra forma também. Sim, sem dúvidas que é um problema real.
E a começar, como estava a dar o exemplo do primeiro ciclo, nós temos alunos que entram às 9 horas na escola e saem às 7, 7 e meia da escola, 7 e meia da tarde, não é? Por isso eles estão 10 horas e meia na escola. É verdade, é um problema. Agora, as famílias, muitas delas têm essa necessidade. Obviamente que nessa questão acabam por perder muito aquele acompanhamento e os momentos para estar com a família, que são essenciais, não é? No seu dia-a-dia. Agora, penso que é um problema que ultrapassa claramente a escola. É os pais terem tempo para vir buscar os filhos e poderem estar com eles. Nós temos muitos alunos nessas situações, e sempre que é por necessário eles virem mais tarde, um dia que a escola está fechada, nós recebemos muitas queixas, muitos feedbacks dos problemas nas famílias, que não têm onde deixar, etc. Nós temos muitas famílias deslocadas, não é? E por isso antigamente tínhamos aquele suporte. Primeiro, no meu tempo, a mãe ficava em casa, o pai trabalhava. Depois tivemos o suporte dos avós, etc. E agora, nós, com as famílias deslocadas para os grandes centros urbanos, muitas vezes temos famílias que não têm esse apoio, não têm outro apoio, a não ser os pais, a não ser a mãe, muitas vezes, e que não conseguem, numa situação de terem que retirar o filho mais cedo da escola, não conseguem resolver essas questões. Nós tivemos situações neste momento de pandemia para os pais acompanharem os alunos confinados, que foi preocupante, não é? E só vemos situações até de alguma gravidade, de miúdos que foram deixados sozinhos em casa, etc., e que fizeram eles próprios a sua gestão, que faziam eles próprios a sua gestão diária, miúdos muito novos mesmo. É sem dúvidas um problema gravíssimo e neste momento já se está a refletir nas escolas. Durante muitos anos, e eu lembro-me que a figura de professor na minha infância era uma coisa intocável. As nossas pessoas de referência eram os nossos pais e eram os nossos professores. Ao longo dos anos eles foram perdendo esse estatuto, os professores foram perdendo esse estatuto e muita culpa de alguns ministros que tivemos e políticas do governo relativamente à educação. E que foram eles próprios os grandes impulsionadores de fazerem. Estou-me a lembrar da ministra Maria de Lourdes, que foi sem dúvidas o expoente máximo nessa forma de maltratar os professores. E nessa altura a imagem dos professores ficou de rastros. E mais ainda houve aqui o incentivar os pais a pôr em causa o trabalho dos professores e a dignidade dos professores e as capacidades dos professores. Lembro-me de um sketch muito engraçado, de um cartoon muito engraçado, em que tem duas imagens, em que a primeira imagem é a imagem em 1980, em que, já não sei a data a precisar, mas por aí, 80 e tal, em que estão os pais com o professor e com o filho a dizer: então, que notas são estas? Voltados para o filho, e no cartoon seguinte está a versão atual, em que estão os pais virados para o professor e dizer: então, que notas são estas? Quer dizer, e esta é a realidade. O que é verdade é que eu lembro-me que desde muito pequeno eu era responsabilizado por todos os disparates que fazia na escola, por todos, e eu não era um aluno fácil, mas por todos os disparates que fazia na escola, por todas as más notas que tinha. Neste momento nós vemos, a culpa é sempre dos professores. Foi o professor que não soube ensinar, foi o professor que não sei o quê, porque o meu filho não é burro, porque não sei.
E é verdade, quer dizer, é verdade que o filho não é burro. É verdade que o filho não é burro. Mas não é preciso ser burro para ter más notas. Eu acho que a maior parte das pessoas que têm más notas não é por serem burros. É por não quererem fazer, é por não trabalharem, por não se aplicarem. Mas o que é verdade é que há esta reversão do estado da situação. E depois houve este grande desinvestimento. Havia professores a mais, é verdade, e de repente houve um desinvestimento tal na formação dos professores que neste momento estamos a viver o reverso da situação. Eu lembro-me quando era mais novo e quando estava a fazer o 12º ano, ou o 11º ano, eu estive para ir para Macau fazer o 12º ano, com uma particularidade. Eu na altura poderia dar aulas até ao ano anterior. Ou seja, a minha ideia era ir para Macau, fazer o 12º ano e ao mesmo tempo ser professor até ao 11º ano, que era permitido. Eu penso que nós vamos calhar numa situação próxima dessa, muito próxima dessa. No outro dia ria-me e comentava ali com a direção, porque chegou aqui um professor para se apresentar e disse-me: é o primeiro ano que eu vou dar aulas. E eu fiquei assim e disse: sabe há quantos anos é que eu não ouço isso? Alguém que entra de novo para a profissão, porque nós somos sem dúvidas uma profissão, os professores estão envelhecidos, nós temos todos. No outro dia também um colega, aqui há 3 ou 4 anos, ele comentava: eu há 10 anos entrei para cá e era dos professores mais novos do agrupamento. 10 anos depois eu continuo a ser dos professores mais novos do agrupamento. Esta foi a realidade que nós vivemos. E então agora reverter esta situação é extremamente complicada. Nós temos, e por opção minha, nós temos neste momento um déficit de professores enorme. Nós temos ainda turmas que ao fim deste tempo todo, desde o início do ano, não têm professores de francês, inglês, são principalmente essas neste momento que nos estão a preocupar. Mas porque nós fizemos uma grande campanha entre os professores para dividir os horários que estavam em falta e para que esses fossem distribuídos como horas extraordinárias aos professores do agrupamento. E fizemos um grande apelo aos professores, principalmente a esses de francês e de inglês. Temos diversos professores que receberam horas extraordinárias e o receber horas extraordinárias no contexto da docência vale muito pouco. Aquilo que nós somos ressarcidos economicamente por essas horas extraordinárias não compensa. São situações que não compensam. E por isso foi mesmo pelo apelo que fizemos, que a direção fez, para que os professores recebessem essas turmas. Porquê? Porque estes horários que estavam a concurso e que tiveram meses a concurso, já nem candidatos tinham. Já não é dizer que era uma pessoa que não era competente para o cargo ou não tinha habilitações para o cargo, não, pura e simplesmente não havia candidatos. Com habilitações ou sem habilitações, não havia candidatos. E esta é a nossa realidade neste momento e penso que se irá agravar nos próximos anos. E por isso penso que é importante nós temos diversos agrupamentos aqui à volta que tivemos alunos que o ano passado, durante o ano inteiro, não tiveram disciplinas, que é dramático. Eu sei de um caso de uma colega nossa que tem os filhos aqui num agrupamento próximo que o ano passado, durante o ano inteiro, não tiveram matemática, ou a turma não teve matemática, e que este ano se está a repetir a mesma situação. Começa o ano, pronto. Agora, nós optámos por tentar o mais possível cobrir, para que o mais rapidamente possível os nossos alunos tivessem aulas. Estamos a conseguir, estamos com um déficit neste momento, há 5, 6 turmas que não têm uma disciplina e pouco mais. O que para nós nisso é muito bom, comparado com outras realidades. Eu gostava de ter uma bolsa inesgotável de professores, sem dúvidas. Penso que o nosso, e apesar de quer aqui a secundária, quer ali a B2, 3 serem escolas que estão urgentemente a necessidade de obras, nós temos, só para dar uma ideia, temos aqui diversas casas de banho fechadas
porque os esgotos não funcionam, porque as raízes das árvores infiltraram-se e o orçamento para fazer as obras são elevadíssimos e nós não temos condições para as fazer, mas sem dúvidas os recursos humanos. Nós conseguimos ter uma escola velha, termos salas de aula envelhecidas, estragadas, velhas, mas conseguimos superar isso. O que nós não conseguimos superar é quando não temos professores. E gostaria, sem dúvidas, de ter mais docentes, mais assistentes operacionais, claro, seria também um recurso excelente para nós, era no fundo termos uns recursos humanos ilimitados, esse era o sonho, porque aí nós poderíamos gerir e poderíamos fazer, dinamizar outro tipo de projetos, outro tipo de situações. Queria dar-lhe só aqui um apontamento interessante, que é o envolvimento, e um bocado na lógica do envolvimento que temos com os pais. Nós neste momento está a decorrer aqui um projeto na secundária motivado pela Associação de Pais, em que vem pintar uma sala e que é os próprios pais ao fim de semana vêm cá e vêm pintar salas de aulas para dar um ambiente mais acolhedor aos nossos alunos. Os pais organizaram-se, entram na escola ao sábado e passam um dia a pintar. O fim de semana passado pintaram duas, este fim de semana vão pintar outras tantas, e pronto. Isto para mim é algo que é de um valor inestimável, que é conseguirmos o envolvimento das pessoas nestes projetos que para nós é fantástico. É a escola em que eu acredito, é mesmo esta, em que todos estão envolvidos, pais, professores, pessoal não docente, alunos, todos envolvidos em prol daquilo que é o nosso objetivo, que é, sem dúvidas, formar pessoas. Mais do que alunos de excelência, é formar pessoas. Muito obrigado pela minha parte. Nada, eu é que agradeço. Muito obrigado. Está bem? Obrigadíssimo.